Fala, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. O Banco Central divulgou diretrizes sobre o real digital e diz que provavelmente em 3 anos terá condições de implementar a nova moeda no Brasil. E aí, você quer saber mais sobre isso? A moeda terá foco em novos modelos de negócios e novas tecnologias, conforme afirmou o próprio coordenador de trabalho da instituição, do Banco Central. Ele divulgou essas informações no dia 24 de maio de 2021. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos lá. O Banco Central quer que fique bem claro que o real digital não será uma criptomoeda. E durante o momento que eles estavam tornando as diretrizes públicas, eles disseram, abre aspas, será uma nova forma de representação da moeda já emitida pela Autoridade Monetária Nacional, pelo Banco Central. Ou seja, faz parte da política monetária do país de emissão. Portanto, de acordo com o Banco Central, o real digital será uma extensão da moeda física já existente e ficará custodiada em bancos, instituições financeiras privadas que já existem. Porém, será um passivo do Banco Central e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Quando nós tocamos no ponto de ter foco em novas tecnologias, nós podemos citar, por exemplo, o IoT, ou Internet das Coisas, onde os equipamentos domésticos estarão mais conectados à internet, como a máquina de lavar roupas, a geladeira. O Banco Central até, inclusive, quando estava anunciando o real digital por esses dias, deu o exemplo da geladeira que pode, de forma computadorizada, de forma inteligente, fazer o seu pedido no mercado à medida que vê que os seus estoques, os produtos que você registrou, já estão entrando em falta. Outro foco que o Banco Central gostaria de dar é a respeito dos contratos modernos, contratos inteligentes, que seriam feitos através da rede blockchain. Ainda segundo o Banco Central, a moeda acabará facilitando as negociações internacionais, os pagamentos no exterior. Ao contrário das criptomoedas, o real digital estará assegurado pelo Banco Central brasileiro. Portanto, é bem provável que ele tenha menos volatilidade durante as suas operações. Um ponto interessante pronunciado pelo Banco Central é o seguinte, abre aspas, ainda temos bastante debate a ser feito antes que a gente estabeleça um cronograma de lançamento do real digital. A gente não espera que o real digital acabe com o real físico e nem com os depósitos bancários. Vai conviver, vai ser mais uma opção ao usuário. Tudo tornou-se público em meados de 2020, quando o Banco Central anunciou que estava criando um grupo de trabalho para estudar a criação, a emissão de moedas digitais pelo Banco Central. Internacionalmente, esse tipo de moedas também vai ser conhecido como CBDC, Central Bank Digital Currency. Quando o Banco Central tornou essas informações, essas diretrizes públicas, ele informou que seria muito interessante ter um diálogo muito forte, tanto com a sociedade quanto as iniciativas privadas, para que sejam estabelecidas quais são os principais objetivos, benefícios que esse tipo de moeda pode trazer e quais são as suas melhores tecnologias, qual é a melhor maneira para ela ser implementada. Portanto, sem mais delongas, vamos lá para os 3 principais pilares do real digital segundo o Banco Central. Antes de nós falarmos sobre os pilares do real digital, eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações e, se possível, compartilhe. Isso tudo realmente nos ajuda muito. O primeiro pilar é sobre o funcionamento do real digital. A sua estrutura tem que estar implementada em todos os meios de pagamentos de plataformas já existentes para poder, por exemplo, proporcionar compras em loja. Além disso, proporcionar também transações entre pessoas, inclusive no offline, para que as pessoas possam fazer negociações e transações em locais que não tiverem internet. O segundo pilar é que o real digital não será como as demais criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. Ele não será emitido através da mineração, ele será emitido pelo próprio Banco Central e distribuído para nós através das instituições financeiras, através dos bancos, como já é feito com o real físico. O terceiro pilar é sobre as garantias legais. O Banco Central chamou atenção dizendo que é muito importante que o real digital observe a garantia do sigilo bancário, assim como a proteção de atos ilícitos através de moedas nacionais.
e também que isso possa ser rastreado. Em outras palavras, o Banco Central tem que garantir que tudo vai ser bem sigiloso, assim como já acontece dentro da economia atual, mas também prevenir que as pessoas usem o dinheiro de maneira ilícita para fazerem coisas erradas. E quando nós falamos sobre tecnologia, o Banco Central disse que tem 2 pontos que são fundamentais. O primeiro é que o sistema tem uma segurança contra ataques cibernéticos equivalente ou melhor ao que já existe hoje no mercado financeiro. Reforçou ainda dizendo o seguinte, abre aspas, não há diferença entre as operações feitas atualmente. A privacidade vai estar garantida e a segurança cibernética é um fator fundamental para as operações, fecha aspas. Portanto, a segurança dos dados, a segurança das transações é um dos pontos cruciais para o Banco Central. Agora, indo para o segundo ponto, o Banco Central disse que essa nova tecnologia precisa estar aberta para adotar novos padrões internacionais, para que seja possível nós enviarmos e recebermos dinheiro de outros países, ou seja, fazermos transações internacionais. O objetivo do Banco Central é que o real digital seja uma tecnologia fácil para nós enviarmos e recebermos dinheiro, evitando aqueles longos processos burocráticos para fazermos remessas internacionais, pagamentos internacionais. Quando nós falamos de transações internacionais, nós acabamos tocando numa grande incógnita, que é a questão da cotação do real digital. Os bancos centrais mundo afora estão conversando para que haja uma cotação padrão, uniforme no mundo inteiro. Porém, o receio do Banco Central brasileiro é que na prática isso acabe levando a ter cotações diferentes entre o real digital e o real físico, ou seja, ter uma diferença entre o real que já existe e o novo sistema. Inclusive, eles disseram, abre aspas, a cotação do real digital ainda não foi definida, está em discussão, é uma questão muito controversa. Porém, um grande ponto das transações internacionais com o real digital, na opinião do nosso Banco Central, é que o custo vai ser reduzido. Logo, será mais barato fazer transações internacionais como compra e venda de bens e serviços e até mesmo fechar contratos de grandes empresas. A princípio, o real digital poderá ser trocado pelo real físico. Dessa forma, você pode ir a um caixa eletrônico e simplesmente sacar o seu dinheiro. Ou pode ser ao contrário, você deposita um dinheiro físico e passa a ter o dinheiro digital, a ter o real digital. Segundo o nosso Banco Central, o real digital e as demais moedas digitais que o mundo está criando se diferem das criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, pelo fato delas já serem uma representação de uma moeda que já existe, ou seja, elas fazem parte da política monetária nacional. E quando nós falamos das criptomoedas que ficaram famosas nos últimos anos, como o Bitcoin, inclusive em 2017, o Banco Central lançou um alerta para possíveis bolhas e grandes tentativas de fraudes no mercado financeiro utilizando essas criptomoedas. Porém, quando procurados especialistas que são defensores do Bitcoin, eles acabam dizendo que o real digital e as demais moedas digitais que estão sendo criadas não trazem riscos para o Bitcoin, por exemplo. Que o Bitcoin vai continuar sendo uma moeda descentralizada cada vez mais forte, cada vez mais escassa, ou seja, cada vez mais valorizada. E quando perguntado sobre uma comparação entre os criptoativos que existem e o real digital, o Banco Central disse o seguinte, abre aspas, o criptoativo é um passivo do emissor desse criptoativo e o real no formato digital vai ser um passivo do Banco Central. Ele tem o grau de estabilidade que real tem. Quando você se expõe a um criptoativo, você está se expondo ao risco da empresa que o emitiu. E é muito importante nós explicarmos com mais calma sobre essa questão de ser um passivo do Banco Central, porque hoje o dinheiro que nós temos físico, quando ele é distribuído do Banco Central para os bancos, ele é um passivo dos bancos. Ou seja, os bancos fazem com ele o que bem entenderem. Eles podem emprestar, podem investir e por aí vai. Já com o real digital, o Banco Central está dizendo que será um passivo do Banco Central e apenas custodiado pelos bancos. Ou seja, os bancos não poderão ganhar dinheiro através dele, não poderão emprestar, não poderão financiar coisas com o real digital. E quando nós falamos de outros países, não é somente o Brasil que está falando
em moeda digital. A China já criou o Yuan digital e ele já está inclusive podendo ser utilizado em compras digitais. O Banco Central Chinês fez um aplicativo que possibilita essas transações. E uma semana antes do Banco Central Brasileiro falar sobre o real digital, publicar as suas diretrizes, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, disse que nos próximos meses provavelmente vai fazer publicações falando sobre a possível criação de uma moeda digital norte-americana. E antes mesmo do anúncio oficial feito pelo Banco Central Brasileiro, o presidente da instituição já vinha fazendo pronunciamentos sobre possibilidades da moeda digital brasileira. Em março de 2021, ele citou que o Tribunal de Contas da União, o TCU, está avaliando os projetos de como incluir essa tecnologia nos smartphones, nos celulares dos brasileiros. Além disso, lá em novembro de 2020, ele disse que o real digital não serviria apenas para operações de câmbio, ou seja, para transações internacionais. Inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente entende que vai se estender e vai substituir a moeda ao longo do tempo. Vários governos e bancos centrais estão avançando nesse sentido. Estamos avançando também, e ter uma moeda digital tem um processo mais digital. Isso não significa que vai substituir a moeda 100%. Inclusive, ele já reconheceu que o sistema blockchain é muito proveitoso. Independente das pessoas gostarem ou não de criptomoedas que existem hoje no mercado, ele reconhece que a sua tecnologia é muito interessante, principalmente no processo de evolução que está trazendo a tokenização de tudo, ou seja, os documentos, os títulos tornando-se digitais, tendo ali sua conferência criptográfica através de código. Portanto, esse é um grande avanço para a digitalização do sistema monetário brasileiro. Por fim, ele disse o seguinte, abre aspas, e a gente vai viver em algum momento uma abundância de smart contracts, que são ali os contratos digitais. E na opinião dele, é aí que a moeda digital vai se encaixar perfeitamente. Na minha opinião, a tendência da digitalização em tudo que nós estamos inseridos hoje é inevitável e eu acredito que essa seja a sua opinião também. Portanto, me traz muita alegria e tranquilidade saber que o nosso Banco Central, a nossa principal instituição financeira no país, está preocupada e está olhando para isso e já está se movimentando, na verdade. Estamos à frente de grandes países, inclusive, de países que estão ali no G7, que são os países mais ricos do mundo. Portanto, na minha opinião, vai ser uma grande evolução para o país como um todo. Ainda não podemos dizer que a maneira que está sendo formatada é a ideal ou não, mas eu te convido a abrir a sua cabeça, estudar mais sobre isso. Inclusive, aqui no link da descrição você pode entrar numa lista de espera e aprender sobre isso e várias outras coisas do mercado financeiro. É isso, alunos e alunas. Até o próximo.